Saúde a todas com a paz de Deus. Vamos ler juntas um versículo que se encontra no livro de Gênesis, capítulo 22, do 1 ao 2, que fala assim: Algum tempo depois, Deus pôs Abraão à prova. Deus o chamou pelo nome e ele respondeu: Estou aqui. Então Deus disse: Pegue agora Isaque, o seu filho, o seu único filho, a quem você tanto ama, e vá até a terra de Moriã, ali na montanha, que eu lhe mostrar. Queime o seu filho como um sacrifício. Nossa, que difícil teste. Foi esse teste que Abraão passou. Deus pediu para que Abraão sacrificasse o seu único filho. Isso sim, foi a grande prova de Abraão sobre seu amor, sobre sua adoração verdadeira ao Deus vivo. Só um homem com amor muito grande por a palavra de Deus, por a presença de Deus, seria capaz de obedecer a essa ordem. Abraão, ele foi chamado amigo de Deus, como está escrito no livro de Tiago, capítulo 2, versículo 23. Abraão, ele provou que mesmo aquilo que ele mais desejava não era mais importante para ele do que Deus. E mais tarde, depois que Abraão provou seu amor por Deus, Deus também provou seu amor por a humanidade. E a humanidade nem precisou pedir prova, mas Deus quis provar. Ele mesmo enviou seu único filho como um sacrifício para a salvação da humanidade. E a diferença do que Abraão fez é que ele iria provar seu amor através desse sacrifício a um Deus santo, amigo, companheiro, fiel, leal, a um Deus onipresente, onipotente e onisciente, a um Deus que estaria com Abraão por onde ele passasse. Onde Abraão chegasse, Deus estava com ele. Mas Deus provou seu amor por uma humanidade pecaminosa, egoísta, reclamona, ingrata, rebelde, traiçoeira, que só ama a si mesmos. E esse sim foi um verdadeiro ato de amor que homem nenhum jamais provou. Pois quem é que daria a morte? Entregaria o seu filho, sua mãe, seu pai, um irmão, alguém que tanto ama, por uma pessoa que ao invés de te amar, te virasse as costas e desprezado tanto você. Porque sim, a humanidade despreza o amor desse Deus. Quando escolhe agradar a si mesmo, o que seus corações mandam, mas não obedecem aos princípios de Deus. Enganoso é o coração, como diz no livro de Jeremias, capítulo 17, versículo 9. No livro de Gálatas, capítulo 5, versículo 14, fala que todos os mandamentos de Deus se resumem em um só, no amor. Mas a humanidade não sabe o significado dessa palavra. Muitos, ao invés de se render aos pés do Criador dos céus e da terra, vão para os templos e apenas pedem o que seus corações desejam. E se algo em suas vidas não vai bem, começa a reclamar que Deus os esqueceu. Mas, no livro de Isaías, capítulo 49, versículo 15, Deus fala que mesmo que uma mãe esqueça de seu filho, Ele nunca esquecerá dos seus. E você? Se Deus te provasse como provou Abraão e te pedisse de volta algo que você tanto orou pedindo, você entregaria ou logo deixaria de amar esse Deus e começava a achar que Ele nunca te amou? Você ainda é daquele tipo de irmã que ainda ora assim: Oh Deus, Tu me esqueceste, Deus? Não me vês? Não vê minha prova? Tu me abandonastes? Se você
É do tipo que fala isso para Deus, que faz essas perguntas para Ele. Diante de uma prova, começa a duvidar do amor de Deus, das palavras desse Deus, pedindo provas, mais evidências. Isso mostra o quanto pequena é a tua confiança em Deus. Mas você acha que Deus ainda te deve uma prova? A prova que Ele demonstrou, perdoando seus pecados, esquecendo suas transgressões, ainda não são o suficientes? Tu não lembras do que se diz no livro de Lucas, capítulo 12, versículo 30? Que o nosso Pai sabe perfeitamente das suas necessidades, mas muitos receberam ensinamentos errados sobre o Evangelho, sobre esse Deus, sobre o que é o servir. Muitos esperam receber de recompensa por largar o pecado que os conduziria ao inferno. Eles querem receber riquezas, um casamento rápido, uma boa casa, querem ser exaltados, ter uma vida sem nenhuma dificuldade. Pois se não for assim, começa a achar que não são abençoados. Não sabe nem o que significa ser abençoado. Muitos querem ser profetas do Senhor, mas são orgulhosos, não querem nem ouvir palavras de repreensão sobre mudança. Você que se diz profeta, já deu uma observada nas Escrituras e viu a vida dos profetas? Eles eram abençoados. Eles foram escolhidos para fazer a vontade de Deus e eles fizeram, mesmo sendo apenas homens. E isso sim é que ser abençoado. Isso é que é ser abençoado por Jeová. Você que quer ser chamado de profeta, mas não quer sentir nenhuma dorzinha na unha, você não entendeu o que é ser profeta. Abraão ouviu a voz de Deus e deixou a casa da sua parentela. Ele foi para um lugar que ele não conhecia. Abraão iria sacrificar o seu único filho. E nós, muitas das vezes, parece ser difícil obedecer ao Senhor e nos afastarmos daquilo que não é bom para a nossa alma. Em nenhum momento do texto nós vemos Abraão duvidando do amor de Deus com ele, nem reclamando. Irmãs, vamos olhar para as Escrituras Sagradas, deixar que Deus nos mostre a sua vontade, sem reclamarmos. Que Deus abençoe a vida de todas nesse momento que estão ouvindo essas palavras. Que cada palavra venha dar fruto. Que o Espírito Santo de Deus nos mude a cada dia.